Um bom dia a você que, por acaso, porventura, há de ver essa live. Eu estou aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, do amor de Deus. O amor de Deus pelo seu povo é grandioso. O amor de Deus pela humanidade é algo extremamente maravilhoso, porque o Senhor Deus mandou o seu Filho para que morresse pela humanidade, para que a humanidade fosse salva, para arrancar dos seus pecados aqueles que estavam afundados no pecado, porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade ficou debaixo do pecado. E para isso, foi preciso que o Senhor Deus mandasse o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse em favor de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados através do sangue remidor de Cristo Jesus. E isso deve ser para nós um privilégio imensurável. Reconhecer que nós fomos alcançados pela graça de Deus para sermos redimidos dos nossos pecados. Se você olhar para o livro de Amós, do profeta Amós, nós vamos ver ali o povo de Israel sempre pecando contra Deus. O povo de Israel numa desobediência terrível e Deus sempre tentando fazer com que este povo se arrependesse. Deus sempre tentando fazer com que aquele povo se reconciliasse com Deus. E se nós olharmos para o capítulo 1, nós vamos ver sempre o país de Edom, o Senhor Deus dizendo: este povo de Edom tem cometido tantos pecados contra mim, eu tenho que castigá-los. O castigo de Deus não é aquela forma de ódio, né? Vou castigar pelo ódio. Não. O castigo de Deus é um castigo pelo bem, pelo amor, para tentar fazer-nos chegar a uma posição a qual nós podemos adorar a Deus. Porque nós, quando estamos submergidos nos pecados, a nossa adoração não pode chegar até Deus. Portanto, é preciso que haja em nós arrependimento. E o povo de Israel estava pecando contra Deus. E Deus sempre castigando para que eles pudessem acordar, para que eles pudessem ser despertados para sair daquela situação, daquele ciclo vicioso de pecado, para que eles pudessem sair daquele ciclo pecaminoso e voltar-se para Deus. Então Deus levanta Amós para trazer palavras proféticas, palavras vindo de Deus. E olha que Amós não era um profeta, exclusivamente profeta. Amós era um pastor de ovelhas, um cuidador, um homem plantador ou cultivador de sicômoros, de oliveiras bravas, um homem que estava trabalhando na agricultura e cuidando das suas ovelhas, ou talvez como servo de alguém, cuidando para alguém das ovelhas. E este homem levanta para trazer uma palavra de correção, de exortação. E nós podemos ver em Amós capítulo 7, o verso 2, a parte B, onde Deus trouxe uma sentença para aquele povo, trazendo pragas de gafanhotos para comer a sua lavoura, a sua agricultura. Após o rei ter colhido toda a sua agricultura, começou a brotar novamente, e aqueles capins, aquelas graminhas, aquelas relvas começaram a brotar, e os gafanhotos vieram de uma forma ferrenha e começaram a devorar tudo aquilo que ele estava. Porque a ira de Deus estava sobre aquele povo, porque aquele povo pecava e não se arrependia. Não chegava a lugar nenhum. Não terminava aquele ciclo de pecado para consertar-se diante de Deus e para que pudesse chegar e apresentar-se diante de Deus como alguém redimido, como alguém perdoado. Porque quando não há remissão de pecados,
quando não há perdão de pecados, não há conserto. E não havendo conserto, nós estamos completamente desligados de Deus, separados de Deus pelo pecado. É preciso que o homem se arrependa. Então Amós levanta já cansado de ver aquele povo castigado, cansado de ver aquele povo sofrendo pelo pecado, e ele levanta aqui no capítulo 7, verso 2, a parte B, e ele diz o seguinte: eu peço perdão, ó Deus, ao teu povo, porque o teu povo é fraco. Como podemos resistir? Então ele mostra a fragilidade do povo e pede perdão pelo povo. Muitas vezes a nação precisa que alguém se levante para pedir perdão pelo povo. Porque os pecados do povo, os pecados da humanidade, os pecados dos países são tão grandes e aquele país está sofrendo penalidades e não sabe por quê. Ou a família, né? Vamos trazer para a nossa família. Às vezes a família está sendo penalizada, está sendo castigada por Deus e ela não compreende que ela precisa, às vezes, de um conserto, de uma mudança, de um arrependimento. E Deus, às vezes, traz uma exortação, Deus, às vezes, traz um castigo para que o povo possa se despertar. Não quer dizer que se você está com problema de enfermidade, se você está com problema outro, e você achar que é porque você está em pecado, nem sempre as coisas correm assim. Se nós olharmos para a situação de Jó, nós vamos ver que Jó estava diante de uma situação ferrenha, terrível, uma doença terrível. A praga chegou na casa de Jó, mas porque Deus permitiu aquela circunstância para que nós hoje pudéssemos ter exemplo. E Jó estava numa situação terrível, mas Satanás tocou na família de Jó com autorização de Deus. E Satanás desviou-se do caminho do Senhor? E Jó desviou-se do caminho do Senhor? Claro que não. Jó continuou firmado no caminho do Senhor. Jó continuou confiando no Senhor, mesmo nos momentos mais terríveis. Mas a situação de Jó não era pecado como o povo de Israel. O povo de Israel estava submerso no pecado, pecando. E Deus sempre trazendo castigo sobre eles. E aqui no profeta Amós, no capítulo 7, verso 2, nós vemos que a praga estava comendo a agricultura, a praga estava comendo as lavouras, e aquele povo ia padecer fome. Amós levanta e intercede pelo povo e diz: olha, Deus, é demais isso que está acontecendo conosco. Nós estamos padecendo, o povo é pequeno, o povo é fraco, o povo não aguenta sofrer tanto assim. Retira de nós este jugo, retira de nós este castigo. Nós nos arrependemos diante de ti. A Bíblia também fala que Jó intercedia pelo seu povo, pelos seus filhos, clamava. Jó ia um por um, orando por eles, pedindo perdão dos pecados dos seus filhos, para que a ira de Deus não descesse sobre a sua casa, para que o Senhor Deus pudesse tirar de sobre ele aquele castigo, aquela sentença a qual ele estava recebendo sem merecer, porque Jó não estava pagando por um ato que ele cometeu, por um pecado que ele cometeu. Simplesmente ele estava sendo provado porque Deus assim permitiu. E muitas vezes nós estamos sendo provados por uma permissão de Deus, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Quem sabe a sua família está passando por uma aprovação financeira, uma aprovação na saúde ou qualquer outra área, porque Deus está aprovando, ou Deus está fazendo com que você tenha experiências para amanhã ensinar alguém. Ou também você pode estar precisando de um conserto. E o conserto nós precisamos todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos atos, dos nossos pecados. E é por isso que nós temos que levantar de manhã agradecendo a Deus, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida e finalizar o dia arrependendo dos nossos pecados, dos nossos atos, porque eles são muitos. Nós pecamos por pensamento, pecamos por obras, pecamos por atos, pecamos de várias formas.
Às vezes as nossas atitudes são pecaminosas. Então nós precisamos nos consertar como o povo de Israel precisava se consertar, precisava se arrepender do seu pecado para que para que a bênção de Deus alcançasse. E Amós estava para interceder e para trazer também palavra de exortação, palavra de conserto, trazendo a mensagem de Deus, porque se o povo não se arrependesse, Deus ia castigar. E é isso que Amós trazia para eles. Nós precisamos compreender que é preciso arrependimento. O arrependimento nas nossas vidas é algo extremamente necessário todos os dias. Nós precisamos fazer uma vistoria na nossa vida e ver aonde nós pecamos aquele dia, aonde nós erramos, para que nós possamos ser alcançados pelo Senhor. E o Senhor Deus há de nos alcançar e de nos agraciar. Veja bem o que diz na continuidade desse versículo 2. Então o Senhor Deus mudou de ideia e respondeu: o que você viu não acontecerá. A visão a qual Amós tinha visto sobre a ira de Deus sobre aquele povo, quando Amós pediu perdão para Deus, Deus olha para Amós e diz: olha, a visão que você viu não acontecerá, porque você está pedindo perdão. Há aqui uma quebra da ira de Deus sobre a vida, sobre Israel. Quando nós nos arrependemos dos nossos atos, se eles forem atos viciosos, não é? Constantemente acontecendo, e quando nós nos arrependemos, independente de serem assim, mas quando há o arrependimento, Deus também retira de nós aquilo que ele estava planejando em descer. A ira a qual ele estava planejando em descer sobre as nossas vidas, ele retira para que a graça de Deus seja derramada. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, então eu os ouvirei e perdoarei os seus pecados e os curarei. Se o meu povo que clama pelo meu nome, interessante, aqui em 2 Crônicas fala do povo de Deus. O povo de Israel também era povo de Deus, é deste povo que o Senhor está falando. E nós nos consideramos como povo de Deus, porque nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então a palavra de Deus é para nós. Se o meu povo que chama pelo meu nome, eu e você, que cultuamos a Deus, que chamamos a Deus pelo nome, que bendizemos o nome do Senhor, que agradecemos pelas bênçãos do Senhor, que falamos com Ele todos os dias, mas muitas vezes alguma coisa pode estar acontecendo no seio da nossa família, no seio do nosso ambiente, no nosso país, na nossa cidade, em que a ira de Deus está descendo sobre, e é preciso que alguém clame a Deus. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e curarei a terra. Deus quer curar-nos. O objetivo de Deus não é nos espizinhar. Deus quer nos libertar. Deus quer livrar-nos da sua ira, do seu castigo. Mas Ele quer também, e é preciso que haja em nós arrependimento. É preciso que haja em nós mudança de rota. Arrependimento que é? Nós estamos seguindo um caminho e lá à frente, lá adiante, nós compreendemos que o caminho está errado. Que se nós continuarmos naquela caminhada, nós vamos nos dar mal. Então nós arrependemos, damos meia volta e voltamos à estaca zero para continuar a nossa caminhada correta, para continuarmos a nossa caminhada de forma que agrade a Deus. Se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós queremos tudo de Deus que nós achamos que temos direito.
Nós não temos direito de nada de Deus. Mas nós, como seres humanos, queremos viver uma vida confortável. Queremos viver uma vida tranquila. Queremos viver uma vida de paz. Queremos viver uma vida com os suprimentos das nossas necessidades. E para isso, é preciso que a nossa sintonia com Deus esteja correta, esteja ligado. Agora, há pouquinho faltou a internet e faltou conexão. Se nós não estivermos conectados com Deus, não tem como nós falarmos com Ele. E os nossos pecados, as nossas atitudes, a nossa vivência nos separa de Deus. E aí nós não conseguimos ter sintonia com Ele. E nós vamos orar, nós vamos clamar e não vamos ser atendidos. E Deus precisa ter e continuar em sintonia conosco. Ele quer manter-se ligado conosco, mas às vezes os nossos pecados não permitem isso. Então, o que acontece? Deus começa a castigar, Deus começa a trazer sentenças e nunca vamos pensar que Deus não nos castiga. Deus nos castiga sim, mas pelo amor, com amor. Não é aquele castigo iracundo, mas é um castigo de amor, um castigo que traz para trazer em nós arrependimento, para trazer em nós vida nova, vida abundante. Deus quer que nós tenhamos vida abundante, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas. Se nós olharmos para o livro do profeta Daniel, nós vamos ver isso com muita clareza. Daniel, mesmo na cova dos leões, sendo lançado na cova dos leões para ser devorado, os leões famintos, ali Deus estava com ele. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha e ali Deus estava com eles. Mas eles foram lançados na fornalha. E antes de serem lançados, eles disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Deus não quiser nos livrar, então somente morreremos. Eles não fugiram da luta, eles não fugiram da provação, eles não fugiram da fornalha. Daniel não relutou para não ser lançado na cova dos leões. Ele não brigou, ele não se defendeu, ele simplesmente foi levado e foi lançado lá. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E ele sabia também que Deus poderia livrar e poderia não livrar. Mas ele estava ligado, ele tinha uma sintonia limpa com Deus. E assim Deus estava pronto para atender, pronto para acudir nos momentos difíceis. E aqui nós vemos que se nós não estivermos arrependimento, se nós não demonstrarmos arrependidos dos nossos pecados, se nós não mudarmos de rota, se nós não tirarmos de nós o ciclo vicioso do pecado, todos os dias, todos os dias, todos os dias, sem arrependimento, nós não vamos ter a sintonia necessária com Deus, a qual nós precisamos. É preciso que haja o arrependimento. É preciso que haja a mudança. É preciso que haja a transformação. Davi, quando pecou contra Deus, a amargura desceu sobre ele de uma forma terrível. E nós olhando para o Salmo 51, nós vamos ver como Davi se arrependia da sua atitude, dos seus atos. E ele trazia a Deus o pedido do perdão. Ele trazia a Deus o pedido para o arrependimento. E Deus o alcançou e Deus trouxe a ele a misericórdia, a libertação e o alívio para a sua vida. E ele diz lá no final do Salmo 51, eu quero ter novamente a alegria da salvação. E a alegria da salvação é algo que nós precisamos ter, nós que fomos chamados para a salvação. Que Deus te abençoe grandemente. E que haja na sua vida, na sua família, no seu seio, onde quer que você esteja, sempre arrependimento para que a bênção de Deus seja constante na sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, eu peço a tua bênção para este que ouviu, que vai ouvir, que o Senhor traga sobre ele a tua luz, a tua graça abundante. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre ele o perdão dos seus pecados, que ele possa ter conserto contigo, renovo da tua presença.
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus.